Olá, caríssimos! Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. O adjunto adnominal é um termo acessório da oração, que se liga com ou sem preposição apenas a substantivos, abstratos ou concretos, para qualificá-los, especificá-los, determiná-los ou indeterminá-los. Então, nós vemos aí algumas importantes diferenças. A primeira delas é que o adjunto adnominal é um termo acessório da oração, ou seja, ele é dispensável sem prejuízo de sentido. Já o complemento nominal é um termo integrante da oração, ele compõe o sentido. Uma outra diferença é que o adjunto adnominal pode vir precedido de preposição ou não, mas o complemento nominal virá sempre precedido de preposição. Uma outra diferença é que o adjunto adnominal ele se liga apenas a substantivos, concretos ou abstratos, mas apenas a substantivos, enquanto que o complemento nominal pode se ligar também a adjetivos, a advérbios ou a substantivos, mais substantivos abstratos. Vejamos alguns exemplos. Pão com manteiga é delicioso no café da manhã. Com manteiga se liga ao substantivo concreto pão e se classifica como adjunto adnominal. A estante de madeira quebrou. De madeira se liga ao substantivo estante. Estante é um substantivo concreto, porque quando eu falo ou quando eu ouço estante, cria-se em nossas mentes a imagem desse móvel com compartimentos nos quais nós colocamos objetos. É, portanto, um substantivo concreto, tem existência própria. Então, de madeira classifica-se como adjunto adnominal. Há casos, porém, em que nós ficaremos na dúvida se é um adjunto adnominal ou um complemento nominal, porque o termo em análise se liga a um substantivo abstrato e se liga por meio de preposição. Nesse caso, a única forma de desfazer essa dúvida é pelo sentido. O adjunto adnominal, ele representa o agente da ação. Já o complemento nominal representa o alvo da ação. Exemplo: a crítica do especialista foi interrompida. Do especialista está ligado à crítica, um substantivo abstrato, por meio da preposição de. Do especialista, eu entendo que o especialista aí, ele fez a crítica, ele é o agente dessa ação. Então, classifica-se como adjunto adnominal. No enunciado, a crítica ao especialista foi interrompida, nós temos também ao especialista ligado ao substantivo abstrato crítica, ligado por meio da preposição a, mas o especialista aí é aquele que recebe a crítica, ele é o alvo da ação contida no nome. Então, classifica-se como complemento nominal. Complemento nominal é o termo integrante da oração que, sempre precedido de preposição, liga-se a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios para completar-lhes o sentido. Vejamos alguns exemplos. O torcedor tinha fé em seu time. Em seu time se relaciona com fé, que é um substantivo abstrato. Fiquei indiferente à sua desculpa. A sua desculpa se refere a indiferente, que é um adjetivo. Em seu time e a sua desculpa são complementos nominais. E se nós tivéssemos um enunciado do tipo: os elogios do professor ao aluno deram resultado, e a banca examinadora colocasse em destaque os termos do professor e ao aluno e perguntasse a que termo eles se referem e se eles têm a mesma função sintática. Vocês deveriam perceber que tanto do professor como ao aluno se referem a elogios, né? O núcleo desse sujeito, elogios. Mas os elogios do professor, o professor é quem pratica essa ação, ele é o agente dessa ação. Então, classifica-se como adjunto adnominal. Os elogios do professor ao aluno, o aluno está recebendo, né, essa ação. Ele é alvo, recai sobre ele. Então, ele é classificado como complemento nominal. Ambiguidade.
Em certos contextos, um termo pode desempenhar papel semântico de agente e de alvo da ação contida no nome. Nesse caso, acumulará as funções sintáticas de adjunta de nominal e de complemento nominal. Vejamos como isso acontece nessa questão da FUVEST. Ficamos escandalizados com a matança dos marginais. Ora, esse é um enunciado ambíguo, pois não se sabe se os marginais foram mortos ou se os marginais mataram alguém ou muitas pessoas. A FUVEST pedia ainda que se reescrevesse a frase mostrando os dois sentidos possíveis. Se considerarmos marginais como agentes dessa ação, ou seja, como adjunta de nominal, a frase poderia ser reescrita assim: ficamos escandalizados com o fato de os marginais matarem alguém ou muitas pessoas. Se considerarmos dos marginais como complemento nominal, ou seja, como alvo da ação, a frase poderia ser reescrita assim: ficamos escandalizados com o fato de alguém ter matado os marginais. Um outro exemplo está nesse jornal Lampião, logo na chamada, de Sodoma a Auschwitz, a matança dos homossexuais. O mesmo exemplo da FUVEST, é o mesmo caso de ambiguidade. Não se sabe se os homossexuais foram mortos ou se os homossexuais mataram alguém ou muitas pessoas. E o texto foi muito bem construído porque ele está amarradinho do ponto de vista semântico. Vejam lá, Sodoma nos remete a Sodoma e Gomorra, as duas cidades que foram totalmente destruídas pela ira de Deus, que lançou fogo e enxofre e destruiu toda a vida que existia por lá, justamente pois havia muita maldade e pecado, sobretudo de cunho sexual. Daí o nome sodomizar, né, que faz referência às práticas sexuais que eram feitas em Sodoma. Auschwitz, né, nos remete aos campos de concentração no sul da Polônia, e os homossexuais foram muito perseguidos pelo regime nazista, muitos morreram por lá. Então, aí uma bela amarração do ponto de vista também do sentido, e essa brincadeira com a ambiguidade, né? Brincadeira ou não, né? Mas o fato é que ele pode ser explorado também desse ponto de vista. Certo? Então, um beijo e vamos terminar com música. Aqui a gramática é sem trauma.